Olá, meu povo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo que eu postei para vocês. Acabou o terceiro bimestre, começou agora o quarto bimestre. Estamos em reta final. Eu espero que vocês estejam bem e espero que a gente consiga, né, passar um mínimo de conteúdo possível para esse ano de 2020, né? Continuando o nosso conteúdo, que é sobre ligações químicas, eu quero lembrar as vossas senhorias que a gente estava falando no vídeo passado, que terminou o terceiro bimestre, sobre ligações iônicas. Eu coloquei esse mapa conceitual aqui, porque ele está completo, né? Ele está todas as ligações, ele tem todas as ligações aqui. Então eu tenho aqui, ó, a gente começou nessa daqui que foi ligação iônica, tá? Foi a primeira. E nessa ligação iônica, eu falei na aula passada, se você não lembra ou se você não viu, procura o último vídeo do terceiro bimestre, tá lá. E nessa ligação iônica, o principal que você tem que lembrar é do próprio nome íon. Nesse tipo de ligação, vai haver a produção de íons. Significa que alguém vai ficar positivo e alguém vai ficar negativo, tá? E isso só acontece quando alguém ganha ou perde elétrons. No caso, se isso aqui é positivo, é porque esse elemento químico perdeu o elétron, porque o elétron ele é negativo. Quando ele sai do átomo, a carga que fica em maior quantidade é o próton, por isso que ela apareceu ali em cima. E quando o elétron vai, para onde ele vai, ele leva a carga negativa dele, por isso que ele fica negativo, tá? Mas isso tem na última aula, dê uma olhada lá. Esse aqui é o exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de ligação iônica, que para você não ter problemas, para saber de cara se a ligação vai ser iônica ou não, identificar quando o elemento é metal e quando ele é não metal ou ametal. Então, sempre que você tiver um elemento que é um metal com outro que é um não metal, então essa ligação tem tendência de ser iônica, tá? Porque os metais geralmente tendem a perder elétrons. Eles ficam positivos, como aqui mesmo está dizendo. O sódio, por exemplo, ele é um metal. Na aula passada, eu explico na tabela periódica o que é ser um elemento químico metal. E o cloro é um não metal, ele está aqui. Então, juntando os dois, a gente tem um que fica com a carga positiva e outro que fica com a carga negativa. Tá? Na fórmula, a gente vai colocar os dois juntinhos. Quem é positivo vem primeiro, quem é negativo vem por último. Sempre na fórmula vai ser assim. Mas hoje é sobre ligação covalente, tá? E nessa ligação covalente, ela vai se dar através de um par de elétrons que serão compartilhados. Eu vou riscar aqui de vermelho, porque não é transferência, tá? Aqui está dizendo transferência. Não ocorre transferência, aqui existe um compartilhamento. O que é compartilhar? Ninguém vai perder, tá? Todo mundo vai ficar com seu elétron. Não vai ter íons. Igual na ligação iônica, ninguém vai perder elétrons. Olha só o que vai acontecer aqui. O elemento químico oxigênio, ele tem 8 elétrons no total. Lembra daquelas camadas K, L, M, N, assim por diante, ou os subníveis S, P, D e F? Você pode escolher qualquer um dos dois, tá? Eu vou colocar esse aqui que é mais simples. Camada K eu posso colocar 2, camada L, 6. Observe que aqui somando os dois, já dá 8. Então, eu tenho que parar por aí. Então, ele não tem essa camada N, tá? Então, a distribuição dos elétrons, ela acaba na camada L. Isso significa que o oxigênio vai ter um núcleo com prótons, nêutrons e elétrons, tá? E ao redor dele eu vou ter duas camadas, porque essa distribuição eletrônica aqui está dizendo que existem duas camadas. E a primeira camada, que é a mais interna, tem 2 elétrons. E a segunda camada, que é a mais externa, tem 6. 2,
3, 4, 5 e 6, tá? É exatamente isso que quer dizer quando eu falo de distribuição de elétrons. Eu quero saber em que camada colocar cada elétron, tá? Não posso colocar onde eu quiser. Tem regra para isso. Aí, na ligação covalente, vai acontecer entre ametal com outro ametal, tá? Se você vê na aula passada sobre ligação iônica, eu mostro a tabela periódica e mostro onde ficam os não metais, que aqui está chamando de ametal. Então, se eu olhar os dois e os dois forem ametais, então essa ligação vai ter que ser covalente. É claro que isso vai ficar mais evidente, gente, na terceira aula, tá? Então, a primeira aula é ligação iônica, a segunda covalente, e a terceira aula eu falo das duas juntas, para você ver como é que a gente descobre quando vai ser iônica e quando vai ser covalente. Por enquanto, eu vou dar só a teoria por aqui, né? Então, vai ser quando os dois forem ametais, quando eu tiver um ametal e tiver hidrogênio, que hidrogênio não faz ligação iônica, então você já vai memorizando isso. Apareceu hidrogênio, a ligação não pode ser iônica, tá? Ou quando eu tiver dois hidrogênios. Se eu tiver dois hidrogênios, então vai ter que ser obrigatoriamente covalente. Eu vou fazer aqui esse exemplo que está aqui embaixo, que é a formação do O2, que é o gás oxigênio, o gás que a gente respira. Se eu colocar aqui do lado dele, ó, o mesmo núcleo, porque vai ser outro oxigênio. Se vocês se lembram bem, eu coloquei duas camadas, né? Ele tem duas camadas, só que aí eu vou fazer ele passar por dentro uma da outra. Tá feio o desenho, mas vocês entendem. Então, lembra que o oxigênio tem na camada mais interna 2 elétrons e na externa tem 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Se você prestar bem atenção, tiver boa vontade, você vai descobrir que esses dois elétrons aqui e esses dois elétrons aqui, eles estão como se estivessem girando dentro da órbita um do outro. Eles estão invadindo. O elétron de um está invadindo a órbita do outro e desse também está invadindo. Então, está tendo invasão aí. Por que está acontecendo isso? Porque o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada. Isso significa que para ficar estável, para ele ficar bem, ele precisa de mais 2 elétrons dessa camada para completar 8, que é a regra do octeto, lembra? Eu disse na aula passada que os elementos químicos querem ficar parecidos com os gases nobres. Mas para isso acontecer, eles têm que ganhar, perder ou compartilhar elétrons. E nesse caso aqui, como o oxigênio tem 6, ele vai precisar, é mais fácil ele ganhar 2 do que ele perder os 6, tá? Porque como ele pode ganhar ou perder, então para ele, que já tem 6, ele precisa de mais 2 elétrons. Então você tem que lembrar sempre disso. Os átomos, eles vão escolher o que eles vão fazer. Ele tem 6, 7 elétrons, 5, então ele está perto do 8. Então significa que ele tem tendência a fazer uma ligação covalente, tá? Isso vai depender se ele encontrar outro que também tenha bastante elétrons. Mas se ele encontrar, ele que tem 5, 6, 7 elétrons, ele encontrar um metal que tem 1, 2 ou 3 na última camada, então ele vai fazer uma ligação iônica. Mas em todo caso, ele vai precisar, quem tem 5 elétrons na última camada, vai precisar de 3 para completar 8. Quem tem 6 precisa de 2. Quem tem 7 só precisa de 1. Nesse caso aqui do oxigênio, ele tem 6. Então, para completar 8, precisa de 2. Onde foi que ele tirou esse 2? Cada um desses dois átomos usou o elétron do outro. Por isso que aparece aqui, ó, nesse exemplo aqui, aparece esse tracinho, tá? Vai aparecer os tracinhos aqui, ó. Esse oxigênio com 2 tracinhos. Significa que
que um oxigênio aqui está do ladinho do outro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são do mesmo tipo de elemento químico, então, né, eu posso fazer parecido. Então, aqui, eu tenho 6 para cada um. Quando eu coloco um tracinho juntando um para o outro, sabe o que significa? Significa que agora eu posso contar o outro elétron como se fosse do átomo que eu estou contando agora. Olha só. Da sua esquerda, né? São iguais, tanto faz. Da sua esquerda, tinha 6. Quando eu fiz esse tracinho vermelho, é como se eu desenhasse uma ponte, onde você pudesse contar o outro também. Então, eu vou e conto o outro. Então, agora, quando eu faço um tracinho, significa que eu aumentei um elétron para os dois, tá? Eu conto o elétron de um para o outro. Eu aumentei um elétron para os dois. Mas lembra que eu falei que quem tem 6 elétrons precisa de 2 elétrons? Por isso que eu tenho que fazer 2 tracinhos. Porque sempre que eu passo um tracinho, eu aumento um elétron para cada átomo. Então, se isso é verdade, eles que tinham 6, eu estou vendo aqui 2 tracinhos, agora eles vão ter 8. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que o átomo da esquerda, eu contei os 2 elétrons da pontezinha que eu fiz. E se eu for contar os elétrons do átomo da sua direita, vai dar 8 também. Eu vou contar ele agora com esse pincel aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando coloco esse tracinho, é para me lembrar que eu vou aumentar um elétron sempre que eu colocar um tracinho, tá bom? Vamos ver se eu consigo explicar melhor através de exemplos aqui que eu coloquei, já deixei separado, né? Deixa eu explicar no GIF primeiro. Olha só esse GIFzinho aqui. Tá um pouco rápido, mas tudo bem. Esse GIF, ele diz o seguinte, que separados, né? Cada um tem um elétronzinho girando ao redor, e quando eu tenho eles chegando perto um do outro, aparece o tracinho lá em cima, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Ó, antes do tracinho, antes não tem nenhum tracinho aqui, ó. E depois que eles se juntam, aparece o tracinho, tá? Olha esse outro aqui, ó. Que é a mesma molécula, tá? É a mesma molécula. Deixa eu ver se eu aumento aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Tá vendo? Eles ficam primeiro separados, cada um com um elétron. Então, fica um hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro, tá? Quando eles se juntam, eles compartilham esses elétrons. Agora, o elétron pertence aos dois, tá vendo? E isso vira uma molécula, tá? A molécula agora não é só um hidrogênio separado do outro, agora é uma molécula, não são átomos separados. Agora é uma molécula, e essa molécula se chama H2. Esse é o gás hidrogênio, tá? Como é que se forma, né, esse tipo de ligação? Bom, tá aqui, é só juntar um átomo perto do outro que você tem. Aqui eu tenho, ó, o exemplo da molécula de água. Todo mundo aprende desde criancinha que a molécula de água é assim, ó, H2O, né? Todo mundo se lembra desde criancinha. Mas o que significa esse H2O? Esse doisinho que tem aqui, que tem na frente do H, ele sempre se reporta à letra que está antes, tá? Eu quero que vocês se lembrem disso. Então, sempre que aparecer esse número na frente da letra, significa que esse número é a quantidade de vezes que essa letra apareceu na fórmula. Olha lá em cima, ela do lado aí, tá? Eu tenho aqui um hidrogênio desse lado, um hidrogênio do outro. Lembra que o oxigênio, quando eu distribuí os elétrons, tinha 6 elétrons na última camada? Então, eles estão aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Estão aqui os 6. O hidrogênio, ele é o menor átomo da tabela periódica. Ele só tem um elétron. E ele foge da regra do octeto. Como assim ele foge? Ele não precisa ter 8 elétrons na sua última camada para ficar estável. Ele só precisa de 2. Então, essa é uma decoreba, tá? É uma das decorebas desse conteúdo que você vai ter que ter. Então, você vai ter que prestar atenção que o hidrogênio, ele sempre vai aparecer com um elétron e ele sempre vai ter a necessidade de ter outro. Então, o hidrogênio ele é muito fácil de ser visto nas ligações químicas, porque ele é muito fácil de ser encontrado na natureza e ele rapidamente fica estável quando ele encontra qualquer elétron por aí. Então, quando ele chegou perto do oxigênio, ele viu que o oxigênio tinha muitos elétrons. Só que o oxigênio não doa esses elétrons, porque ele está perto de completar 8. Quem está perto de completar 8 não quer de jeito nenhum perder nenhum elétron. Então, quem tem 5 elétrons na última camada, 6, que é o caso do hidrogênio, do oxigênio. Quem tem 7 está muito perto de completar 8, então não vai querer perder. Então, esses elementos que não querem perder, eles geralmente fazem ligações covalentes. Se ele encontrar um metal por aí, ele toma o elétron. Aí a ligação vai ser iônica. Mas quando ele encontra um elemento que também não quer doar, aí a ligação tem que ser covalente. E como eu disse, o hidrogênio, apesar de ser pequeno, apesar de só ter um elétron, ele não doa. Então, o oxigênio não doa, porque está perto, está faltando só 2. O hidrogênio, o H, também não vai doar, porque ele está precisando só de 1. Então, o que eles fazem? Eles chegam bem perto uns dos outros, ficam bem próximos e se aproveitam dos elétrons um do outro. Que nesse caso, você está vendo que esse vermelhinho aqui é do hidrogênio. Esse outro também é do hidrogênio. Então, ali, como se fosse a união, né, entre as duas eletrosferas, eles estão entrando uma na outra, a gente está juntando as duas. Ali dentro tem elétron que é do oxigênio, esse elétron aqui é do oxigênio e esse elétron aqui é do hidrogênio. Só que agora eles fazem parte de uma ligação química. Eles fazem parte de uma ligação química e agora eles pertencem aos dois. E quando isso acontece, a gente diz que houve esse tipo de ligação aqui, ó. Que é a ligação covalente. Tá? Essa ligação aqui, ela é uma ligação onde, ó, esse aqui e esse são aquelas duas ligações. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou contar 7 e 8. Agora eu posso contar para o oxigênio os elétrons dos hidrogênios que estão ligados a ele. Então, ao invés de escrever assim e fazer desenho, eu vou fazer agora assim, ó. Oxigênio com os eletronzinhos aqui, um tracinho para um hidrogênio e um tracinho para o outro hidrogênio, certo? Essa foto aqui de baixo, esse desenho aqui, é só para mostrar na figura, para ver se fica mais fácil para você entender que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses 6 são exclusivamente do oxigênio. 7 e 8 que são para os dois, tá? Aqui está uma forma diferente de mostrar, mas tudo bem. Mas é a mesma coisa. Aí tá vendo que aqui, né, no desenho que eu fiz, tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio? Por isso que lá na fórmula aparece H, um doisinho, porque esse 2 significa 2 hidrogênios. Então, esse número ele sempre é do átomo que está antes dele, tá? H2O. Pronto, é a fórmula da água.
Outro átomozinho que faz ligação covalente, outros, né? Vou tirar esse aqui. Olha só o cloro. O cloro, assim como o oxigênio, ele pode se juntar com outros cloros, átomos do mesmo tipo. Então, aqui você vê que tem um cloro que está desenhado com os elétrons em vermelho, e esse outro aqui, os elétrons estão em azul, mas são todos iguais, tá? É só para você não se perder na hora que fizer a ligação. Se eu for contar os elétrons, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é óbvio que o outro também tem 7. Se é um átomo, são átomos do mesmo elemento químico, todos dois são cloro, então é a mesma coisa, a mesma conta. Pensa comigo, se todos os átomos, a maioria deles pelo menos, eles pretendem ficar com 8 elétrons na sua última camada, tá? E esse átomo, ele tem 7 elétrons, vocês acham que é mais fácil ele perder esses 7 elétrons para ficar com a camada anterior, ou ele ganha elétron para completar 8? É óbvio que ele está bem próximo de completar 8, né? A última camada ela quer ficar com 8. Então, é mais fácil você pegar esse elétron para o átomo. Só que os dois átomos são iguais, eles têm a mesma força. E o que isso significa? Que ninguém vai querer perder elétron aqui. Então, nesse caso, eles vão compartilhar. E tá aqui o compartilhamento, tá? Tá aqui feito o compartilhamentozinho. Estava no lugar errado. Aqui está feito o compartilhamentozinho. Agora você pode contar o elétron do outro lado. Então, dos vermelhinhos agora, você pode contar com o azul que está dentro da ligação. Tá? Então, cada um agora vai ficar com 8. Então, nesse caso, como é que eu escreveria aqui? Seria cloro, tracinho, cloro. Pronto. Ou a fórmula dele, que agora vai ser cloro 2. Cloro 2, porque são 2 átomos de cloro formando uma molécula. Tá? Veja que agora, com esse assunto de ligações químicas, a gente está falando de moléculas. Aqui são moléculas pequenas, mas é assim que começa mesmo, a gente entendendo como as moléculas pequenas são feitas. Mas é a partir desse conteúdo que a gente vai começar a entender a formação das substâncias. Saber do que é feito o açúcar, do que é feito o sal, o pão, do que são feitos os alimentos, os objetos. Tá? É a partir daqui que as coisas começam a ficar visíveis, que quando junta muitos átomos, assim, quando tem muitas ligações, uma coisa que é microscópica, que eu não consigo ver nem com a ajuda de um microscópio eletrônico, ele começa a se juntar tanto, formar tantas ligações, que depois fica mais fácil de ver. Eu começo a visualizar as substâncias que vão sendo formadas. Então, a partir de agora, as substâncias vão ser formadas, tá? O último exemplo é esse CH4 aqui. Esse H4 aqui. Bom, depois que eu expliquei desse jeito, eu não vou precisar explicar muito, né? Nesse caso aqui, ó, deixa eu apagar essa... Deixa eu apagar esse aqui, né? Ó, esses átomos aqui, eu estou vendo aqui 4 átomos de hidrogênio, tá? Acompanha comigo. Aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 3 e tenho 4. E só um átomo de carbono. Eu vou dar alguns segundos para você tentar me responder, como se fosse um teste, uma prova. Quantos elétrons tem na última camada? Porque só está aparecendo a última camada deles aí, tá? O carbono tem uma camada antes, tá aqui, ó. Vou até colocar ela aqui, ó. O carbono, a camada K, tá aqui, ó. Só que a gente não desenha. Tem 2 elétrons aqui, ó. Tá? E essa daqui, ó, é a última camada dele. Tá certo? Então, na ligação química só aparece a última camada, tá? Então,
eu vou tirar aqui para a gente não se atrapalhar. Então, existe uma camada antes dessa daí. Mas essa última camada do átomo, do carbono, desse C, quantos elétrons o carbono tem, que é dele? Pensa aí. Se você disse que tem 4, beleza. Eu posso dizer que ou azul ou vermelho, tá? Eu vou dizer que o azul é do carbono. 1, 2, 3 e 4. Opa, 4. E eu vou dizer que o vermelho, ele é do hidrogênio. Então, cada hidrogênio, ó, esse vermelhinho aqui, ele pertence ao hidrogênio. Esse vermelhinho pertence para esse desse. Esse aqui pertence a esse e esse pertence a esse, tá bom? Então, para não haver bagunça, eu quero que você entenda. Os azuis são do carbono e os vermelhinhos são de cada hidrogênio. Nesse caso, eu tenho aqui um carbono. Eu tenho também 4 hidrogênios. Essa é a fórmula do composto. Tá? Isso aqui, na verdade, é um gás chamado metano. Gás altamente inflamável. Tá? Pega fogo bem fácil. Então, esse gás metano ele é formado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. E não preciso nem falar muito, vocês estão vendo que o carbono só tinha 4 elétrons na sua última camada. Ele procurou 4 hidrogênios em algum lugar, ele saiu procurando esses hidrogênios para se juntar com eles, para poder completar seus 8. Então, isso é uma característica do carbono. Sempre ele vai procurar 4 elétrons com alguém. Não é obrigado ele fazer 4 ligações com 4 hidrogênios. Ele pode procurar outros elementos químicos. O problema é que, às vezes, a gente tem uma situação como essa. Ó. Quando o carbono se junta com hidrogênio, ele procura 4 hidrogênios. Mas e se o carbono quiser fazer ligação com um elemento que a gente já conhece aqui, que é o hidrogênio? O que vai acontecer? Vamos analisar esse aqui. E vamos ver se você entendeu. Bom, o carbono só tem 4 elétrons na sua última camada. Isso significa que ele vai precisar procurar por aí mais 4. Lembra que é para completar 8? Então, ele vai querer fazer 4 ligações. E essas ligações são aqueles tracinhos. O oxigênio, por outro lado, ele já tem 6. Então, ele precisa de 2. Como o oxigênio está mais próximo de ficar estável, eu vou ajudar ele a ficar estável. Eu vou juntar os dois e vou fazer o oxigênio agora usar 2 elétrons do carbono. Olha só o que vai acontecer. Eu vou fazer um tracinho aqui e outro aqui, porque lembra que cada tracinho que eu faço, eu conto mais um. Então, agora, olha só como o oxigênio fica. Ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, esse era dele, 6, 7 e 8. Pronto. Esses 2 tracinhos que eu coloquei formam uma ponte para eu também contar o elétron que está do outro lado, tá? Então, esse oxigênio que chegou aí perto desse carbono já ficou estável, ficou com 8. Mas vamos analisar agora a situação desse carbono. Olha só. Esse carbono ficou aqui com 1, 2, 3, 4. Lembra que eu posso contar do outro lado? 5 e 6. Ele tinha 4. Já que eu fiz 2 ligações, ele agora ficou com 6. A situação desse átomo não ficou boa, ele não está estável ainda. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que repetir outro oxigênio aí, porque é óbvio
que onde se encontra um oxigênio, se encontra mais. Então, vai acontecer o seguinte, esse carbono aí vai procurar um outro oxigênio para poder completar suas ligações. E vai acontecer o que aconteceu da primeira vez. O oxigênio que chegou também precisa fazer duas ligações. E o carbono agora também só precisa de duas. Antes ele precisava de 4 ligações. Então, agora sim, a gente vai fazer 2 ligações. E todo mundo agora está com 8 elétrons na sua última camada. Vamos conferir. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Contei aquele lado porque eu fiz a ponte. Deixa agora eu contar o do carbono, certo? Olha o do carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que é que eu contei assim? Veja que aqui, ó, eu contei 2 vezes. Porque eu conto sempre de um lado e também conto do outro, porque isso é um compartilhamento, tá? Todo mundo usa os elétrons que estão precisando. Isso vai acontecer com o oxigênio do outro lado também, tá? Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo ficou com 8 elétrons na sua última camada. Então, todos ficaram estáveis, tá? Como é que fica essa forma? Carbono, sozinho, primeiro. O oxigênio apareceu quantas vezes? Tem que colocar na frente dele quantas vezes ele apareceu. Apareceu 2. Dióxido de carbono, esse gás que sai da nossa respiração quando a gente bota para fora, ó, quando assopra. Esse gás que sai é esse CO2, tá? A gente respira O2, ele entra O2, e quando a gente expira, sai CO2. Então, esse gás aí é o gás carbônico, tá? Dióxido de carbono ou gás carbônico. Bem, não vou passar a tarefa agora, tá? Porque eu vou deixar para reunir ligação iônica e covalente na minha explicação na próxima semana. E eu espero que você não esqueça que é o último bimestre e você precisa deixar o seu nome, série e turma no comentário desse vídeo, porque quando terminar o bimestre, eu vou lá olhar para ver quem foi que assistiu. É a presença, tá? Eu não posso garantir que a gente vai fazer prova para eu saber se você está entendendo ou não. Isso aí eu não posso fazer. Mas eu posso garantir que o máximo que eu puder fazer para cobrar, eu vou fazer. Então, eu vou ver no final desse bimestre quem assistiu esse vídeo, deixando o nome, a série, a turma aqui nos comentários. Mesmo que você abra no perfil de outra pessoa, você tem que colocar aqui, tá bom? Então, assista esse vídeo outras vezes, se for preciso para fazer os exercícios, tá? Mas se tiver uma dúvida a mais, fala comigo nas redes sociais, tá? Que eu tô aí para ajudar vocês, tá certo? Então, até a próxima.